Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de ciências da natureza do PET municipal. As ciências naturais são incríveis e nos ajudam a compreender o mundo e os fenômenos que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, crianças, sejam bem-vindas. Vamos hoje começar a nossa aula com a semana 5 de Ciências. A unidade temática de hoje é Vida e Evolução, objeto do conhecimento, nutrição do organismo, hábitos alimentares, integração entre o sistema digestório, respiratório, circulatório e o sistema reprodutor. Habilidades envolvidas: identificar os órgãos dos sistemas reprodutores masculinos e feminino. Conteúdo relacionado: sistema reprodutor, órgãos dos sistemas reprodutores masculinos e femininos. A interdisciplinaridade de hoje será em língua portuguesa. Vamos ao trabalho? Muito bem, pessoal. O tema da nossa aula de hoje serão sistemas reprodutores. Caros estudantes, nessa semana vocês vão aprender um pouco mais sobre o órgão dos nossos sistemas reprodutores, o masculino e o feminino. Vamos ao trabalho, então? Bem antes do nascimento, os seres vivos já possuem o sistema genital que os identificam como menino ou menina. Com o passar do tempo, esse sistema vai se desenvolvendo até atingir o desenvolvimento máximo na pessoa adulta. Esse desenvolvimento é intenso na adolescência, devido à ação dos hormônios. Sob o efeito dos hormônios, o desenvolvimento do corpo se acelera e ocorrem grandes transformações que acentuam as diferenças entre meninos e meninas. Cada um no seu ritmo, todos passam por grandes mudanças nessa fase da vida. Bom, o sistema genital masculino possui um par de testículos que fica dentro de uma bolsa escrotal no escroto. Os testículos produzem as células reprodutoras masculinas, chamadas de espermatozoides. E o hormônio sexual masculino também é produzido neste órgão. Glândulas como a próstata e as vesículas seminais produzem líquidos que facilitam a sobrevivência e a movimentação dos espermatozoides. O conjunto dos espermatozoides e esses líquidos formam o sêmen ou o esperma. A uretra é o canal por onde passam a urina e o esperma. Esses materiais são eliminados em momentos diferentes. Não ocorre a passagem de urina e de esperma ao mesmo tempo. O pênis é o órgão que envolve a uretra. Na ponta desse órgão está a abertura da uretra, pela qual sai a urina. Dentro do pênis existe um tecido esponjoso. Quando esse tecido recebe muito sangue, o pênis fica duro ou ereto, aumentando de tamanho. O sistema genital feminino possui um par de ovários, que produzem os ovócitos, que darão origem às células femininas e os hormônios sexuais femininos. A partir da adolescência, em intervalos que no início são muito diferentes, mas com o tempo tendem a se aproximar de 28 dias, geralmente um ovócito é liberado de um dos ovários. As tubas uterinas são dois canais que partem do útero, um a cada lado desse órgão, e chegam até bem próximo de cada ovário. Cada tuba possui uma abertura que permite que o ovócito seja recolhido e conduzido em direção ao útero. É em seu interior que ocorre a fecundação, isto é, a união de uma célula reprodutora feminina e uma célula reprodutora masculina. O útero é uma bolsa muscular
que se comunica com as tubas uterinas e com a vagina. É no interior do útero que o bebê fica alojado durante a gravidez. À medida que a gravidez avança, o útero aumenta de tamanho para acomodar o bebê e as outras estruturas que se desenvolvem junto com ele. A vagina é o canal muscular por onde saem a menstruação e o bebê. Esses músculos podem relaxar muito, permitindo a passagem do bebê durante o parto, e depois se contraem, voltando ao normal. Observa aqui, nós temos agora, na ilustração, o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, certo? Muito bem, pessoal, para falar um pouquinho mais a esse respeito, eu separei aqui a professora, minha amiga, a professora Rafaela. Vamos, então, acompanhar? Onde é que a gente tá, hein? Tem espermatozoides por aqui, temos um corredor, no fundo desse corredor, quem tá lá? Ovócito. Ah, então já sei onde a gente tá na tuba uterina. E você sabe onde está a tuba uterina? E sabe onde são produzidos os espermatozoides? Então fica comigo que é o tema do vídeo de hoje, sistema reprodutor feminino e masculino. Vamos lá? Olá! Voltando aí do nosso rolê lá pela tuba uterina, chegamos então em mais um vídeo aqui da nossa série sobre sistemas corporais dentro do nosso curso Organização de Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas. Estamos falando sobre sistemas corporais e chegamos nele, sistemas reprodutores. Importante? Muito! Para a manutenção da espécie, para a manutenção da vida, a gente precisa de sistema reprodutor. E são dois, o feminino e o masculino, que é o que a gente vai trabalhar. E se você ainda não me conhece, por favor, né? Você já vai se inscrevendo aqui no canal Mais Ciências. Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e Biologia e aqui você vai encontrar muita coisa legal. Mas vamos então começar com o sistema reprodutor feminino? Primeiras damas, falando do sistema reprodutor feminino, não é difícil. Quais são as partes que o compõem? Vou te mostrar. No meu modelo didático, você vai ver então que os componentes são ovários, tuba uterina, que era onde a gente estava na nossa abertura. Essa tuba uterina, então temos dois ovários, duas tubas uterinas, e essa tuba uterina que vai chegar ao útero, que é essa bolsa muscular aqui, ligada então à vagina. Só isso, só isso. Vamos entender o que vai rolar dentro de cada uma dessas partes? Falando aqui do ovário, você está vendo que no meu modelo tem algumas bolinhas aqui que estão representando o que? Os ovócitos. Os ovócitos são os gametas femininos, são as células reprodutivas femininas. É a partir dessa célula, ou seja, da fusão dessa célula com o espermatozoide que vai surgir uma nova vida. Aqui a gente fala que ele está na forma ainda de ovócito, ovócito 2, e que depois da fecundação ele se torna um óvulo. Mas é muito comum em vários lugares você ver esse mesmo chamando de óvulo. A ovulação, ocorreu a ovulação, a liberação do óvulo. Tá, mas o técnico, o legal, é chamar de ovócito 2. Então, todos os meses, a mulher tem o seu período fértil, onde ela vai liberar um ovócito. Às vezes no direito, às vezes no esquerdo, vai liberar esse ovócito, que vai amadurecer, e caso ela tenha uma relação sem preservativo, pode rolar uma fecundação e dar uma origem à nova vida. Dá uma olhada nessa imagem. Chegamos aí bem perto. Repara então o tecido interno do ovário e a liberação do ovócito. E aí, esse ovócito ele vai cair então aqui na tuba uterina. Nessa tuba uterina, ele vai por pequenos movimentos dessa tuba, ele começa a se deslocar. E é na tuba uterina que pode rolar a fecundação. Lembra da nossa cena de abertura? Vê aí. Esses espermatozoides eles estão se deslocando nessa tuba uterina e se dirigindo ao encontro dos espermatozoides. Esse homem liberou aproximadamente 300 milhões de espermatozoides, mas só chegam aí na tuba aproximadamente 200. E só um vai alcançar o alvo, que é fecundar o ovócito secundário para dar origem aí a uma nova célula, a uma nova vida. O momento da fecundação é uma emoção à parte. A gente então tem o ovócito. Esse ovócito secundário, ele tem aqui dentro, então, o material genético dessa mulher e ele é envolvido por duas porções. A chamada zona pelúcida
E aqui ao redor a chamada corona radiata. A zona pelúcida ela é formada por uma série de filamentos glicoproteicos. E a corona radiata, com essas bolinhas aqui, é formada por uma série de células foliculares, originárias aí do próprio ovário. E aí rolou a fecundação. Esse espermatozoide ali, o sortudo alcançou. Ele vai ter que romper a corona radiata e chegar na zona pelúcida. E aí aqui na ponta do espermatozoide, numa região chamada acrosoma, ele tem enzimas. E essas enzimas, então, elas vão romper a zona pelúcida e ele vai entrar. Quando ele entra todo? Não. Só essa porção frontal, onde tem justamente o material genético desse homem. Essa cauda entra? Não. Quando rolou essa entrada, rompeu ali, passou pela zona pelúcida, a zona pelúcida sofre uma transformação e ela impede a entrada de qualquer outro espermatozoide. Então entrou apenas um e não vai entrar outro. E isso é fantástico. Por quê? Um ser vivo, ele vai ser formado pela união dos 23 cromossomos que estão presentes aqui, mais os 23 cromossomos que aqui estão, formando então um indivíduo completo de 46 cromossomos. Imagina se entra mais um. Impossível, ia dar super errado. Ah, mas e o gêmeo? O gêmeo não é isso. Sempre vai entrar então apenas um espermatozoide com um óvulo, tá? No caso de um gêmeo, pode ser que essa mulher tenha liberado mais de um desse ovócito, e aí vão ser 2 ovócitos e 2 espermatozoides, vai ter aí 2, e se for 3? 3. E aquele gêmeo univiterínico, aquele idêntico, clone, eu tinha um ovócito, um espermatozoide, rolou a fecundação, e essa célula ovo, numa fase um pouquinho à frente do seu desenvolvimento, ela se dividiu, ela formou uma cópia, e aí sim eu vou ter então 2 pessoas sendo formadas. Mas o originário foi a partir de um espermatozoide e de um óvulo, então não entrou mais de um. E aí após a fecundação foi formado o zigoto, o chamado célula-ovo. Essa célula vai passar por uma série de divisões, de segmentações, onde ela vai se multiplicando até formar um embrião um pouco mais desenvolvido, até formar um feto que forma um bebê, como a gente conhece. Essas fases da embriologia, elas têm uma série de detalhes. Então ali na tuba uterina teve a formação da primeira célula, da célula-ovo. Ela vai se dividindo em 2, em 4, em 8, em 16. Ela vai passando por essa série de clivagens. Como mostra aqui no meu esqueminha, você vê então que essas bolinhas elas vão se multiplicando, ó. Elas vão se dividindo. E em torno do 6º dia, depois da fecundação, esse bolinho de células chega então no útero para o processo da nidação. Falar do útero, não precisamos? Esse útero, que é uma bolsa muscular, dá uma olhada aí, ele é envolvido por um tecido chamado endométrio. É um tecido ricamente vascularizado e que é nesse tecido que o embrião, no caso dessa mulher estando grávida, ele vai se fixar. Se essa mulher não está grávida, mensalmente esse tecido ele vai se desfazendo e saindo na forma da menstruação. Vai saindo então pela vagina. Então, se essa mulher está grávida, se rolou então a fecundação, esse embrião chegou ali, como eu te mostrei no esquema, e vai rolar a nidação. Veja aí, a nidação é o processo em que esse embrião então ele vai se fixar na parede desse útero para a partir daí então ele se desenvolver para gerar então o bebezinho como a gente conhece. Esse útero está conectado então com a vagina, você está vendo aí o canal vaginal, esse canal muscular de fundo oco, separados aí então pelo chamado colo do útero. Mas eu falei aí, dei o exemplo do caso de quando ocorre a nidação, ou seja, quando esse embrião ele se fixa na parede desse útero e foi então iniciada efetivamente essa gravidez aí. A gravidez ela é um capítulo à parte do desenvolvimento, as várias fases. Essa gravidez que vai durar em torno de 40 semanas, o que popularmente se chama de 9 meses, né? Mas o certo é fazer esse cálculo por semana, porque a cada semana vai aumentando a complexidade desse embrião. Ele vai se desenvolvendo nessa barriga, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e o útero vai abrigar esse filhote dentro aí da bolsa com o líquido amniótico. Repare que esse bebê ele está conectado à mãe pelo cordão umbilical, esse cordão umbilical conectado à placenta, então a mãe passa os nutrientes para a placenta e da placenta esses nutrientes chegam a esse bebê. E óbvio que vai chegar a hora do parto. Esse parto pode ser um parto em cesariana, caso tenha algum tipo de problema, alguma demanda, onde é uma cirurgia que a porção
inferior aí da barriga dessa mulher, ou seja, esse útero ele vai ser cortado para retirar esse bebê, ou o parto normal, onde o corpo ele tem uma série de preparos que vão desde a liberação de substâncias por esse bebê e esse útero ele vai se contraindo. Vai se contraindo, claro que é um processo doloroso de expulsão, essa vagina ela vai se dilatando para que esse bebê assim, de cabeça para baixo, vai saindo, sai então a placenta e uhul! Nasceu esse bebê! Nascido então esse bebê, você entendeu como funciona o sistema reprodutor feminino, as suas partes, mas a gente precisa falar do masculino, né? Falando de masculino, quais são as partes? Vamos ver? Dá uma olhada aí nessa estrutura dele tridimensional para você entender quais são as partes. Então a gente vê que ele é formado por 2 testículos. Na sua porção superior tem aí o epidídimo. Desse epidídimo, o ducto deferente vai levar esse fluido, que vai passar pela próstata, pelas glândulas seminais e pela glândula bulboretral. E assim esse fluido então segue o seu caminho pelo ducto deferente, chegando então à uretra, que é um caminho comum à urina e ao sêmen, que vai sair então por esse pênis. Então vamos por partes. A gente começa então falando desses testículos. Esses testículos eles estão dentro de uma bolsa, o chamado escroto ou saco escrotal, e essa bolsa está na parte externa ao corpo desse homem. Por quê? Porque ela precisa estar com uma temperatura inferior ao corpo desse homem para que ali haja produção dos espermatozoides. Então, nos testículos foram produzidos esses espermatozoides e também o hormônio sexual masculino, a testosterona, e esses espermatozoides eles vão para uma porção superior, acima do testículo, chamada epidídimo. Ali vai ocorrer o armazenamento desses espermatozoides e a maturação, o amadurecimento. Repare, esse espermatozoide então ele vai desenvolver a sua cauda, essencial para que ele nade, se desloque e possa alcançar o seu destino, um ovócito, para que ocorra a fecundação. Então ali são produzidos milhares de espermatozoides que ficam armazenados nesse epidídimo. No caso desse homem sofrer alguma estimulação, há então a ativação para que esses espermatozoides sejam liberados. E eles não vão simplesmente nadando sozinhos. Eles estão em num meio fluido, para que eles tenham condições de chegar ao seu destino. Esse meio que a gente chama de sêmen. Esse líquido que vai envolver esses espermatozoides para que ele tenha condições de nadar e chegar ao alvo, ele vai sendo formado por 3 glândulas. A glândula bulboretral, a próstata e a vesícula seminal. Na vesícula seminal, vai receber ali uma série de nutrientes para manter a energia desse espermatozoide para seguir o seu caminho. Na próstata, vai receber então um fluido que vai ter uma importante função de neutralizar a acidez da vagina, porque é um ambiente muito ácido e pode levar à morte desse espermatozoide, e leva, afinal, saem milhares e só chega a 200 e pouco lá. E passando pela glândula bulboretral, há uma liberação de uma leve secreçãozinha que ela vai ter a função de estar limpando esse caminho para a passagem do espermatozoide na uretra. Como a uretra também é um caminho onde passa a urina, então é importante, é comum antes da ejaculação, que saia esse líquido justamente para limpar esse caminho da uretra. Então esse corpo, a união desses fluidos é que vai formar o sêmen, que vai dar um ambiente necessário para que esse espermatozoide chegue ao seu destino. E aí a gente viu então as partes do sistema reprodutor masculino, entendemos então que esse espermatozoide, com a sua estrutura, com a sua cauda, com o seu acrossoma, que tem aqui enzimas, dessa forma funcional é que ele vai cumprir o seu destino de fazer a fecundação lá na tuba uterina, e entendemos então o cenário da reprodução humana, ok? Então fechamos o nosso vídeo de hoje, fechamos o nosso bloco de aulas sobre sistemas humanos e vamos para o próximo. Já estudamos átomos, moléculas, células, tecidos, sistemas, e agora, no nível de organização humana, qual o próximo passo? Um conjunto de sistemas, eu tenho então um indivíduo, eu tenho uma espécie. Então a próxima aula você não pode perder, é sobre espécie e também sobre a questão da nomenclatura científica, ok? Se você gostou desse vídeo, você já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de compartilhar com os amigos, compartilhar o conhecimento, a aprendizagem que você teve aqui. Pessoal, não se esqueça que o link para o canal da professora Clara vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Gostaram da aula dela? Vamos então agora para as nossas atividades.
Muito bem, pessoal, olha só. Para a primeira atividade, complete as lacunas com as palavras em negrito do texto da apresentação. Então você vai voltar no nosso texto, olhar as palavras em negrito e completar as frases, beleza? Vamos lá. Ó. Letra A. O sistema genital masculino inclui um par de que fica dentro de uma bolsa escrotal no escroto. O testículo. Os testículos produzem as células reprodutoras masculinas chamadas e o hormônio sexual masculino. Quais são as palavras grifadas no texto em negrito que completam essas respostas da letra A? Letra B. A é um canal onde passam a urina e o esperma. Esses materiais são eliminados em momentos diferentes. Não ocorre a passagem de urina e esperma ao mesmo tempo. Quais são as palavras do texto que completam a letra B? Letra C. O é o órgão que envolve a uretra. Na ponta desse órgão está a abertura da uretra pela qual sai a urina. Que órgão é esse? Letra D. As são dois canais que partem do útero, um de cada lado desse órgão, e chegam até bem próximo a cada ovário. Quais são? O sistema genital feminino possui um par de que produzem os ovócitos, que darão origem às células femininas e os hormônios sexuais femininos. Letra F. O é uma bolsa muscular que se comunicam com as tubas uterinas e com a vagina. É no interior do útero que o bebê fica alojado durante a gravidez. Letra G. A, espacinho, é o canal muscular por onde saem a menstruação e o bebê. Esses músculos podem relaxar muito, permitindo a passagem do bebê durante o parto e, depois, eles se contraem, voltando ao normal. Qual é o nome? Muito bem, na número 2, marque X na alternativa errada. Lembra? É na alternativa errada que você vai marcar o X aqui agora, hein? Então vamos lá. O sistema genital feminino possui um par de ovários. A uretra é um canal por onde passam a menstruação e o bebê. O sistema genital masculino inclui um par de testículos. Qual é a alternativa errada aqui na número 2? Bem, pessoal, para a atividade de número 3, coloque V para verdadeiro e F para falso. Para que ocorra a reprodução, é necessária a união de uma célula sexual feminina com uma célula feminina. A célula sexual feminina chama-se espermatozoide. O sistema reprodutor auxilia na reprodução. Não se esqueça, V para verdadeiro, F para falso na número 3. Atividade de número 4. Qual é a estrutura que compõe o sistema reprodutor feminino? Tubas uterinas, ovário, útero e vagina. Tubas uterinas, ovários, espermatozoides e vagina. Tubas uterinas, ovários, endométrio, útero e vagina. Útero, canais deferentes, hormônios e vagina. Qual dessas compõe o sistema reprodutor feminino? Questão de número 5. O período que o bebê se desenvolve dentro do útero da mãe, desde a fecundação até o nascimento, é chamado de gravidez e dilatação, gravidez e gestação, gravidez e hormônios ou hormônios e gravidez. Qual desses? Para saber mais, você pode procurar o livro Pequenos Exploradores, Ciências do 5º ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais, de Curitiba, Sistema Positivo 2014, da autora Maria Hilda de Paiva Andrade. Olá pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de Geografia do PET Municipal. A geografia é uma ciência completa, que nos leva a compreender os aspectos físicos e sociais que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas que vamos estudar nesta matéria.
desde as representações físicas como relevos e fronteiras naturais às influências, as relações políticas e fronteiras administrativas construídas pelas relações humanas no cotidiano. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta, mandando para o professor no grupo ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar uma resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Bem, pessoal, continuando a nossa aula de hoje, vamos agora para a semana 5 de Geografia. Unidade temática, mundo do trabalho. Objeto de conhecimento, trabalho, inovação tecnológica. Habilidades envolvidas, identificar e comparar transformações dos meios de transportes e de comunicação ao longo do tempo, em diferentes lugares do mundo. Conteúdos relacionados, transformações dos meios de transportes e comunicação ao longo do tempo. E aí, vamos ao trabalho? Tema: evolução dos meios de transportes e comunicação. Observe as imagens. Imagem da letra A e a imagem da letra B. Observe direitinho. A imagem da letra A, Savannah, foi o primeiro navio construído em 1809. Seu inventor foi o pioneiro da navegação a vapor, Robert Fulton. E em 24 de maio de 1819, o Savannah iniciava a primeira travessia do Atlântico por um navio a vapor. O navio da imagem B, o Evergreen, ficou conhecido mundialmente em 23 de março deste ano. Por quê? Porque ele encalhou no canal de Suez. O navio Evergreen impediu a circulação de outros navios que transportavam vários produtos. Esse navio só encalhou porque um homem descobriu que poderia construir navios capazes de transportar a maior quantidade de pessoas e cargas mais pesadas. Os diversos meios de transportes foram se transformando assim como os meios de comunicação. Com a evolução dos meios de transportes, o Brasil e o mundo passaram a estabelecer conexões de interdependência. No caso deste navio encalhado, o Brasil teve prejuízo, porque recebeu muito atrasado algumas matérias-primas e outros insumos para utilizar na fabricação de produtos. Observe agora a evolução dos meios de transporte. Nas imagens acima, é possível perceber a evolução dos meios de transporte. Essa evolução aconteceu de acordo com a necessidade de cada povo ao longo da história, seja para a circulação de pessoas, mercadorias, comunicação. Sim, a comunicação por cartas entre povos, por vários anos, aconteceu por meio de embarcações também, viu? Os meios de transporte são essenciais para o nosso bem-estar, para o alimento chegar à nossa casa, para que possamos trabalhar, estudar e até mesmo nos divertirmos. E com a evolução, vários meios de transporte, terrestres, aquáticos e até aéreos, foram se tornando mais rápidos e capazes de transportar cargas mais pesadas e muito mais pessoas em uma só viagem. No passado, muitas viagens por alguns meios de transportes, como as caravelas, duravam meses para que cargas e pessoas chegassem a seus destinos. Evolução dos meios de comunicação. Os meios de comunicação também evoluíram muito. Houve época em que os pombos entregavam cartas. Hoje, em um clique, conseguimos nos comunicar com pessoas em qualquer lugar e em tempo real. Desde os primórdios, os seres humanos se comunicavam por meio de registros, desenhos nas cavernas, por exemplo. Os meios de comunicação são muito importantes porque podemos obter informações e interagir com outras pessoas, além de serem essenciais nas relações de trabalho, na comercialização de produto, no entretenimento e entre outras tantas atividades. Observe a evolução na imagem a seguir. Muito bem, pessoal, olha, acompanhem comigo a evolução dos meios de comunicação. Nós começamos com as pinturas rupestres, cerca de 15 mil anos antes de Cristo. O jornal em 59 a.C., o telégrafo em 1790
telefone em 1860, o rádio em 1860, televisão em 1920, celular em 1947 e a internet em 1970. Esses são uns gráficos que eu já mostrei para vocês aqui na nossa aula. Vamos ver agora um vídeo sobre a evolução dos meios de comunicação. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre os meios de comunicação. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro, por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, os e-mails e o telefone, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de músicas. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950. Porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar dos jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, comprar e vender produtos e serviços, assistir vídeos e muitas outras coisas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. O planeta Terra existe há aproximadamente 4,54 bilhões de anos, resultante da expansão do universo durante uma explosão térmica conhecida como Big Bang.
como seres humanos, a comunicação também passou por uma evolução. O ato de se comunicar entre nós começou pelos nossos primeiros ancestrais, através de seus atos de grunhidos. Posteriormente, foi desenvolvida a técnica da pintura, que hoje conhecemos como as pinturas rupestres, onde eram transmitidas mensagens através de figuras desenhadas nas paredes das cavernas. Mais adiante na história, os grunhidos se tornaram falas, e daí surgiram as letras, que formaram as palavras. A partir daí, diversas invenções passaram a modificar e revolucionar a forma de se comunicar com os humanos. Uma das primeiras foram os papiros e pergaminhos. Com o tempo, ambos foram substituídos pelo papel, que surgiu na China no ano 105 a.C. Posteriormente, começou a circular no Império Romano o embrião daquilo que se tornaria o jornal impresso. Era o Acta Diurna. A publicação gravada em tábuas de pedra havia sido fundada em 59 a.C. por ordem de Júlio César. Uma das primeiras formas de comunicação à distância foi o correio. A descoberta da eletricidade revolucionou a tecnologia de informação. Um dos primeiros inventos comunicacionais a utilizar a energia elétrica foi o telégrafo. Foi inventado pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse. Esse último que, inclusive, inventou o chamado Código Morse. Em 1860 é inventado o telefone. Antônio Meucci, o verdadeiro inventor, acabou sendo esquecido pela história em detrimento de Alexander Graham Bell, que aperfeiçoou o invento pouco mais de uma década depois. O rádio surgiu em 1896 por Guglielmo Marconi, mas não da mesma forma que conhecemos. A era do rádio mesmo surgiu apenas em 1919, quando após a Primeira Guerra Mundial, a Westinghouse, empresa norte-americana, passou a transmitir música para habitantes perto da fábrica. Com o tempo, o rádio foi se tornando um meio altamente produtivo e explorado comercialmente. No Brasil, as transmissões começaram em 1923, quando o Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Meninas bonitas do programa dançando. Já a televisão surgiu em 1936, na Inglaterra. No Brasil, apenas 14 anos depois, com a TV Tupi de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950, fundada por Assis Chateaubriand. A invenção fundamental para mudar os rumos da comunicação no final do século XX foi a rede de computadores internet. Nela, bilhões de dados do mundo inteiro são processados a uma incrível velocidade. Com o avançar dos anos, a internet se torna peça fundamental na vida de todas as pessoas. Hoje em dia, pode ser encontrada em todos os lugares, não só nos computadores, mas também na tela de celulares, tablets e até mesmo da televisão. Mas não apenas a internet por si só foi responsável por essa revolução, mas graças a ela, hoje podemos dizer que há um novo capítulo na história da comunicação: as redes sociais. Eu sou psicóloga, então hoje em dia eu vejo muito claramente assim no consultório que as pessoas reclamam muito de isolamento, de solidão, muito mais, né? Eu já estou formada há um pouco mais de 20 anos, eu me formei em 90, né? Então aí são 24 anos de experiência e as pessoas veem, quanto mais a tecnologia vai avançando e quanto mais a gente tem a possibilidade dessa conversa rápida online que existe hoje, né? Antigamente existia bate-papo, MSN, hoje não, você conversa no bate-papo do Facebook, você conversa no WhatsApp, você tem outros recursos e as pessoas conseguem uma resposta imediata, né? Então o que isso aconteceu? Deixou as comunicações ou os contatos mais rasos, as pessoas vão lá, falam, obtêm aquela resposta que elas queriam e param por ali. Elas não aprofundam muito nos relacionamentos. Então, a maior queixa é de vazio, é de solidão. Então, assim, é até um paradoxo, porque no momento em que a gente tem toda a oportunidade de comunicação, as pessoas queixam muito de solidão. Com as inovações e avanços tecnológicos, teremos outro patamar na evolução da comunicação. A nanotecnologia é uma nova aposta para o futuro e com a grande evolução humana é possível dizer que a comunicação crescerá como nunca e permitirá cada vez mais a interação das pessoas.
Hoje, vivemos em um mundo altamente tecnológico. E a comunicação acompanha essa evolução, proporcionando a todos nós uma nova forma de ver e sentir o mundo. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir, de passar lá no vídeo original. Todos os links vão estar na descrição da nossa aula. Vamos então para nossas atividades agora? Muito bem, para nossa primeira atividade, preste bastante atenção nesse gráfico que tem aqui na imagem. O gráfico ele está mostrando desde 1950 até 2005. Tá? Então observa direitinho a evolução dos objetos aqui presentes para poder responder às atividades, beleza? Muito bem, para a letra A sua opinião, em qual ano aconteceu a evolução dos meios de comunicação mais importantes? Para você, qual desses meios de comunicação que estão presentes aqui nessa linha do tempo do gráfico são mais importantes? E por quê? Letra B, quais desses meios de comunicação você usa diariamente? Quais deles que você faz uso todos os dias? Beleza? Muito bem, para a atividade número 2, você vai olhar as palavras presentes no retângulo para completar as frases que seguem. Então vamos lá, na letra A, ó, tem um espaço. Qual das palavras presentes no retângulo vão começar essa frase? Presta atenção na frase. Ligam as cidades por onde passam os, levando e... Então observa as palavras, quais se encaixam para que essa frase fique mais adequada. Letra B. Antigamente, as estradas eram de terra, estreitas e esburacadas, e muitos percursos levavam horas e até dias para serem feitos. Utilizavam nessa época, o que será? Quais palavras completam aqui direitinho? Letra C. Atualmente, espaço e espaço permitem que os percursos em estradas de rodagem sejam feitas em tempos bem menores. Mas para que isso aconteça, as estradas devem ser e estar em... Observa as palavras do quadro que completam a letra C. Muito bem, pessoal, não se esqueça de responder sua chamada no grupo do WhatsApp da sala. Manda fotos de todas as atividades que você realizou e até a próxima aula. Eu voltarei.